Boa tarde, crianças. Vamos agora para a nossa aula de História. Abram lá na página 30, vamos começar o capítulo 4. A agricultura e a ocupação do espaço. Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Isso começou a mudar quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu alimento e teve início a prática da agricultura. Por meio da observação do ambiente, descobriram que as sementes que caíam no chão, após algum tempo, cresciam novamente e geravam novos alimentos. Eles perceberam que os locais próximos aos rios eram ricos em frutos e diversos vegetais. Além disso, vários animais procuravam os rios para beber água, facilitando o processo de caça. Então, olha lá, pessoal, antigamente eles tinham que se deslocar, ou seja, ir de um lugar para o outro em busca de alimentos. E aí, depois eles descobriram o quê? A agricultura, que é o cultivo, né, da terra, plantação. O que eles perceberam? Que às vezes as sementes que caíam, passavam um tempo, brotavam e nascia novamente. Eles começaram a perceber isso. E que perto das águas, as plantações iam melhor, porque precisa da irrigação, certo? Aqui do lado, ó, peça de cerâmica produzida pelo povo núbio na antiga cidade de Kerman, onde hoje se localiza o Sudão, datado de cerca de 3.700 anos atrás. Para dar conta de alimentar o grupo, foram criados instrumentos como machados, facas e foices de pedra polida. Além disso, era preciso armazenar as sementes e a produção agrícola. Os seres humanos passaram, então, a aprimorar as técnicas de cozimento do barro, dando origem a um tipo de cerâmica mais resistente, capaz de armazenar sólidos e líquidos. Eles também produziam instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. Esse domínio tecnológico levou à domesticação das plantas e alguns tipos de alimento passaram a ser cultivados. Então, pensa lá, crianças, não tinha nada, eles buscavam alimento, certo? Para começar a agricultura, ó, eles tiveram que pensar o quê? Primeiro, fazer instrumentos como machado, facas e foices, né? Usaram pedra polida, porque eles precisavam depois cortar tudo isso daí, né? Fazer os buracos. E depois, eles tiveram que criar também, ó, objetos assim. Para quê? Para armazenar. Então, olha lá, eles fizeram esse objeto, que é tipo um vaso, uma bacia, né, de cerâmica que podia colocar tanto líquidos quanto sólidos, tudo bem? A adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou o período, então foi uma revolução, gente, uma coisa muito boa, tá? As técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e com o excedente alimentar, os seres humanos não precisavam mais deixar a terra onde habitavam. Eles começaram a se fixar e foram ocupando diversas regiões do planeta. Porque vocês lembram nas aulas anteriores que falaram, diziam, né, que eles eram nômades, eles não paravam num lugar só. A partir do momento que eles começaram a plantar, colher e tinha alimento lá, eles não precisavam mais mudar. Então foi onde os povos começaram a se fixar. Muitas dessas técnicas milenares são utilizadas ainda hoje pelos agricultores. Mesmo com as inovações tecnológicas, a antiga técnica de arar a terra continua presente e é extremamente importante para o cultivo de nossos alimentos. Então, gente, até hoje tem essa parte, ó, de arar a terra, tá? Misturar aqui, ó, vai passando esse trator com atrás o arado, né? Chama arado, para preparar a terra para o plantio. Então, olha lá, é um trator puxando arado que prepara a terra para o plantio no município de Brotas, estado de São Paulo, no ano de 2017. Atividades na página 31. 1. Leia o texto e marque V para verdadeiro, F para falso nas afirmações abaixo. Então, olha lá, gente, é correto ou é falso afirmar
que o desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. Ficaram sedentários, parados no mesmo lugar. Apesar da prática da agricultura, muitos povos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta. Como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho? Então, de acordo com o que vimos na página 30, respondam verdadeiro ou falso para essas 4 afirmações. 2. Assinale a imagem que mostra uma técnica agrícola que não era usada há 12 mil anos atrás, tá? Quando a gente fala há 12 mil anos, nem preciso falar aqui, né? Atrás. Então, ó, há 12 mil anos passados, tá? O que não era usado a esse tempão, gente? Essa técnica ou essa técnica? Só fazer um X, tá? Aqui, ó, agricultora capinando lavoura no município de Ibiúna, estado de São Paulo, 2017. Trator roçando pastagens no município de Iporã do Oeste, estado de Santa Catarina, em 2015. 3. Preencha as lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura utilizando as palavras abaixo. Então, eu tenho aí, ó, 4 para encaixar aqui, tudo bem? Então, olha lá, eu tenho a palavra técnicas, sementes, pedra polida, domesticar. Há 12 mil anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a técnicas, passaram a sementes, passaram a pedra polida ou passaram a domesticar plantas e animais. Eles criaram técnicas, sementes, pedra polida ou domesticar para o cultivo de vegetais, como abrir pequenas valas na terra com ferramentas feitas de madeira e técnicas, sementes, pedra polida, domesticar. E aprenderam a armazenar um desses 4 que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Então, com atenção, somente um deles em cada um, certinho? Página 32. Mudanças no modo de vida dos seres humanos. Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação de animais. Esse fato aumentou a quantidade de carne, de pele e de couro. A lã das ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. O desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais tornaram possível a construção de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro e cobertos com folhagens. As habitações tornaram a vida mais segura, pois ofereciam maior proteção contra as adversidades da natureza, como chuva, neve e alguns animais predadores. Aqui, gente, ó, uma criação de ovinos no município de Pedras Altas, estado do Rio Grande do Sul, em 2014. A fixação dos grupos humanos e a maior quantidade de alimentos provocaram um crescimento da população, pois aumentou o número de nascimentos e a população passou a viver mais tempo. Com um número maior de pessoas, era necessário aumentar a quantidade de alimentos. Assim, o controle da produção precisaria ser cada vez mais eficaz. A baixa produção de alimentos poderia levá-las à morte. Por isso, foi necessário aprimorar cada vez mais as técnicas agrícolas para evitar períodos de escassez e de fome. Então, gente, aumenta a população, precisa aumentar tudo, né? Tem que aumentar a produção de alimentos, porque senão a falta leva à fome. Então, olha lá quantos alimentos, ó. Frutas expostas em banca no mercado municipal, município de São Paulo, estado de São Paulo, lá no Mercadão. Uma foto de 2011. Página 33, atividade 4. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida dos seres humanos? Como que viviam os seres humanos, gente, lá na idade do período
neolítico, paleolítico, era do jeito que é hoje, né? Depois das transformações que tiveram agrícolas? Quais foram, então, por que, então, que essas técnicas agrícolas provocaram transformações? 5. Por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? A agricultura, então, plantar e colher, tá? Por que é tão importante para a gente? 6. Assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida nômade e 2 para as mudanças que ocorreram depois do aprimoramento das técnicas agrícolas. Gente, nomadismo lá na antiguidade, né? Porque eles eram nômades, ficavam para lá e para cá, procurando as coisas. Eles não se fixavam em lugar nenhum, certo? E depois, com a agricultura, eles começaram a se fixar. Então, olha lá, ó. Coleta de frutas e vegetais na natureza. Isso é do nomadismo ou da agricultura? Se for do nomadismo, 1, da agricultura, 2. Abrigos feitos de pedra e madeira. É na época do nomadismo ou da época da agricultura? Uso de ferramentas de pedra lascada. De quando é? Convívio com animais predadores. Cultivo de vegetais. Baixa expectativa de vida, vivia pouco naquela época. Abrigos em cavernas e uso do fogo para se aquecer. Migração constante em busca de alimentos. Migração, vai de um lado para o outro, tá sempre mudando. Aumento do número de nascimentos. Maior quantidade de alimentos. Então, 1, se for do nomadismo, 2, se for da agricultura. Boas atividades a todos. Qualquer coisa, chama a professora.